Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos, onde nós temos o prazer e a alegria de encontrar todos os nossos irmãos, buscando o amor, a paz e a felicidade. Professor, para as suas saudações, o que estamos fazendo para sermos felizes de forma correta e objetiva? O egoísmo é o causador de todas as misérias do mundo terreno? É o egoísmo o vício mais radical e que precisa ser extirpado de forma imediata. Bom dia a todos. Dr. Marcos, para a sua saudação. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar de novo aqui nesse programa. Hoje nós vamos trabalhar esse tema egoísmo, que é um tema pesado e é um tema que nos faz refletir, porque às vezes nós estamos sendo egoístas e não percebemos, de tão suave, de tão melindroso que é esse sentimento, professor Azamonte. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muitos mais necessitarão, cada um para vencer a si mesmo, do que para vencer aos outros. Que cada um, portanto, empregue todos os seus esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade, e por consequência o maior obstáculo à felicidade dos homens. Professor Olimar, eu vou lhe fazer um pedido, uma pergunta. Esclareça sobre este texto que eu acabei de ler, por favor. Bem, em primeiro lugar, isto é um trecho de uma mensagem de Emmanuel, o Espírito Protetor, no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item 11, não? Onde Emmanuel diz assim: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Então, por que a gente está escolhendo um tema dessa natureza? Estou explicando para chegar ao entendimento dessa questão. Porque o grande mal, o mal mais radical que existe, conforme nos dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão de número 913 do Livro dos Espíritos, é o egoísmo. Que, no fundo, é a causa de todos os nossos males. Tá? Então, esse texto de Emmanuel, ele indica o egoísmo como a chaga da humanidade, o grande mal e o alvo para o qual todos os espíritas
todos os crentes em Jesus, aqueles que acreditam no Mestre, precisam dirigir suas forças para combater este mal. Então vejam, Emmanuel diz assim: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças. Vejam que crença aqui nós estamos usando num sentido amplo da palavra e não mais adjetivando um tipo ou uma postura religiosa desse ou daquele grupo. Tá? Então, dirigir todos os nossos esforços para combater o egoísmo que está em nós. Dirigir nossas forças. Agora, por que ele diz dirigir nossa coragem? Porque para combater o egoísmo que está externamente, nós precisamos de um tipo de força. Agora, para combater o egoísmo que está presente em nós, dentro de nós, bem, para isso precisa decuplicar essa força, multiplicar por 10. Daí ele usar a palavra coragem. Coragem para vencer a si mesmo. Coragem para se superar. Diz mais ainda que nós empreguemos todos os esforços para combatê-lo em nós mesmos. Tá? E mais adiante, nessa narrativa, ele diz assim textualmente: é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade. A negação da caridade. Porque em oposição ao vício chamado egoísmo, nós temos a virtude da caridade. Logo, quando nós nos fixamos egoisticamente neste vício, nós estamos anulando o lado oposto, que é o da verdadeira caridade. Então, Emmanuel vai continuar e ele se detém em algo que depois Miramês, quando analisa questões do Livro dos Espíritos, quando as comenta, vai utilizar também para o seu comentário. E nós não colocamos naturalmente na narrativa, mas vamos rapidamente fazer essa observação. Em que ele utiliza, Emmanuel, Jesus, o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos, o exemplo do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Que me importa? Isso é a manifestação do egoísmo. Era isso, professor. Doutor Marcos, Jesus aborda esse tema em seus ensinos? Sim, Jesus aborda esse tema em seus ensinos, que inclusive foi dito dentro do texto inicial ali, né? Que foi dito pelo professor Azambuja, é isso. Esse trecho, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, o egoísmo é abordado, então, em diversos trechos. E Jesus dá esse exemplo, conforme disse o professor Animar, quando parte para a sua jornada, né, até o final, lá nos seus martírios na cruz. E Pilatos então lava as suas mãos. Eu me recordei de uma palestra que eu assisti, de uma entrevista que eu assisti, do nosso querido Raul Teixeira, nosso irmão palestrante magnífico, colaborador da doutrina espírita, que nos brindou com diversas palestras até hoje com certas dificuldades ante um AVC que sofreu, né, infelizmente, mas continua na companhia do nosso Mestre Jesus.
Ele foi perguntado acerca de se a morte seria uma libertação. E ele responde: a morte é uma libertação para aquelas pessoas que não são apegadas aos bens materiais. As pessoas que não são egoístas. As pessoas que sabem que estão apenas fazendo uma passagem no planeta Terra e que os bens que elas têm são para seu uso temporário. Que a qualquer momento Deus pode retirar e que não são apegadas. Porque nós vemos hoje nos atendimentos que são feitos na nossa casa espírita, espíritos que vêm estão presos à residência que adquiriram há 300 anos atrás, 400 anos atrás. E quando nós dizemos para eles que nós estamos no ano de 2020, eles se apercebem do tempo em que permaneceram, então, ligados ao bem material. Às vezes a uma pessoa, e aí a pessoa já reencarnou uma ou duas vezes, e a pessoa que está encarnada sofre aquele assédio, porque aquele espírito acha que aquela pessoa continua sendo seu marido, continua sendo sua esposa, seu filho, enfim. E esse sofrimento é um sofrimento que, se não for amparado, devidamente amparado, por nós aqui na nossa casa espírita ou em qualquer outra, vira um sofrimento eterno. Então veja, o egoísmo faz parte não só do comportamento espírita, mas de qualquer outro cidadão de bem, de que deve se autovigiar diariamente e tendo uma vigilância bastante, tendo uma vigilância em cima dos seus atos, das suas atitudes, das suas ações diárias, para que tenha o cuidado de estar sendo verdadeiramente justo, porque qualquer ação nossa que não corresponda com aquilo que Jesus apregoou vai se tornar uma dívida, né, professor Azambuja? É verdade. Professor Elimar, como professor, como educador, o senhor teria algo mais a acrescentar? Muito, muito mais. Não Certamente. Não tem dúvida, não tem dúvida. Essa questão do egoísmo, né? Porque a educação é um processo de facilitar, né, a aprendizagem. Isso é o que a gente procura, né? Facilita a aprendizagem, favorece a aquisição de conhecimentos, de habilidades, de valores. Isso é um processo educacional. Muito bem. Então, quando a gente analisa essa questão do egoísmo, sob o ponto de vista da educação, a gente vai verificar que, educacionalmente, há muito a ser feito. Aliás, o próprio Allan Kardec, ele, quando faz a interpretação da questão 741 do Livro dos Espíritos, ele coloca uma nota, ele faz observações, onde ele exalta o papel da educação. Agora, não a educação que forma o intelecto, mas a educação que trabalha os caracteres. Não é? E aí ele ressalta a importância de nós observarmos, nós educadores, observarmos com atenção os alunos, não é? Uma observação profunda, uma observação de qualidade. Por quê? Porque a partir daí, muito tato, muita experiência e muita observação, nós vamos conseguir chegar à raiz do mal. Porque esse é o grande problema, grande questão. Nós encontrarmos a raiz. E a gente percebe que, no fundo de todos os comportamentos, todas as atitudes humanas, está o egoísmo. Ou na totalidade, ou parcialmente, mas ele está presente. E o egoísmo, ele faz parte da natureza material, da nossa condição material. Então, quanto mais materializados, mais egoístas.
E quanto mais espiritualizados, menos egoísta. Então nós precisamos aproveitar as circunstâncias, aproveitar o momento e aproveitar sobretudo desta arte chamada educação, que vai nos favorecer, né, esta melhoria, esta caminhada. Então, sob o ponto de vista educacional, há muito a ser feito. Há muito a ser feito. Se nós já estivéssemos fazendo, como a gente faz com a arte, de formar as inteligências, se nós já estivéssemos fazendo a mesma coisa com a arte de formar caracteres, certamente nós teríamos uma sociedade muito melhor. Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas não são refratárias, né? Porque é muito grande, muito maior o número daquelas pessoas que carecem de uma boa cultura do que das pessoas efetivamente más. Né? É carência. Né? E com isso, a gente, com educação, pode produzir, sim, bons frutos. É isso, professor. Nós estamos chegando no nosso intervalo do programa de hoje. Mas eu preciso lhe deixar uma pergunta, Dr. Marcos, para ser respondido depois do intervalo. É isso? Qual o meio de destruir o egoísmo? Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Estamos retornando com o nosso programa Comunicando Espiritualidade. E eu deixei ao Dr. Marcos uma pergunta cuja resposta será importante, como todas as demais, tudo que nós abordamos aqui. Qual o meio para se destruir o egoísmo? Bom, o que nos diz... O que nos diz a doutrina espírita, né? À medida que o homem for se espiritualizando, ou seja, é aquela mensagem que eu havia dito anteriormente do nosso querido amigo Raul Teixeira. Enquanto o homem for se espiritualizando cada vez mais, tendo a noção de que nós não devemos nos apegar aos bens materiais tanto assim, de que tudo é passageiro, de que nós não ficamos na Terra para sempre, e que o que realmente agrega de valor para a nossa caminhada como ser humano são os nossos atos e não a nossa posição social, né? As medalhas, como dizem, as honrarias, isso de nada vale no plano espiritual.
O que vale no plano espiritual são os nossos atos. Cada pessoa que nós auxiliamos, quando fomos chamados pela espiritualidade, as oportunidades que nós aproveitamos de ser útil, realmente útil à sociedade. Então, hoje, o que nós temos hoje em dia é uma visão muito fechada. Por exemplo, às vezes, adentrando no ramo da política, que é um ramo um pouco complicado, mas não tão complicado assim se nós temos uma visão correta das coisas, uma visão de cima das coisas. Eles tentam nos dividir em direita e esquerda, quando na verdade não existe nada disso. Às vezes uma pessoa ela se engendra para os lados da esquerda ou para os lados da direita, só porque aquele político ou aquele governo lhe deu um aumento de salário. E ela não percebe que dentro de um planejamento político existem outras questões que são defendidas e com as quais ela não concorda, mas pelo egoísmo de ter tido os seus olerites, né? O seu alvitre, o seu salário aumentado, ela defende com unhas e dentes o que às vezes está errado num conjunto de ações. Então, assim, isso é uma visão extremamente fechada e egoísta. Você se apegar a algo ou alguma coisa porque aquilo lhe favorece. Quando o homem tiver uma visão de negar, de renúncia, como diz o nosso miramês aí, quando o professor Olimar finalizar a sua despedida, ele vai nos trazer uma palavra, aconselho a leitura dos livros do nosso miramês, são magníficos. Quando o homem tomar atitudes para todos, quando ele mover ações políticas, ações administrativas, ações dentro do seu lar, ações dentro de um centro espírita, quando ele tiver ações voltadas para todos, que beneficiem a todos, chegar alguém e disser assim, não, mas meu amigo, olha aqui, meu irmão, isso aqui vai... Não. Se não beneficiar a todos, eu não aceito. Se beneficiar só a mim, eu não quero. Quando este dia chegar, quando nós tivermos uma visão de um todo, para que todos nós progredamos, então, neste dia, o egoísmo estará sendo combatido. Professora Zambuja. Nós estamos chegando no final do nosso programa de hoje. Dr. Marcos, professor Olimar. E eu vou deixar agora, professor, para as suas despedidas, a fala exatamente de Miramês. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma correção aqui, que eu citei o número de outra questão que está me preocupando bastante. Mas a questão em que Kardec fala sobre a educação é a 917 do Livro dos Espíritos. Né? Ela está inserida dentro do contexto do tema egoísmo, porque esse tema ele vem sendo tratado separadamente ali pelos Espíritos, é um conjunto de questões. Né? E essa de número 917, a nota que Kardec coloca sobre a educação, é quando ele fala que a educação é a solução, né, para essa questão do egoísmo também. Pois muito bem. Para a nossa conclusão, a mensagem final que nós deixamos é muito simples. O verdadeiro meio de destruir o egoísmo, diz Miramês, é a renúncia. O desprendimento nos coloca na libertação, onde nasce o amor. Bom dia a todos. Dr. Marcos, para a sua despedida. Eu me despeço agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo os professores, Olimar e professora Zambuja, ante as nossas dificuldades, né, que nós estamos tendo ante a pandemia, o isolamento. Nós estamos tendo que reprisar alguns dos programas, porque devido as ordens que estão vindo, né, dos entes políticos aí para evitar com que o vírus se espalhe. Então, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Nós estamos aqui gravando um programa novo, trazendo mais elucidação para as pessoas. Um bom domingo a todos, um grande beijo no coração. Comunicando espiritualidade. Uma conversa direta com o nosso coração, porque Jesus nos disse: o reino de Deus está dentro de vós. E quando nós conversamos
com o nosso coração, conversamos com Deus. Tenhamos todos uma excelente semana e no próximo domingo estaremos novamente aqui para o nosso prazer e a nossa alegria. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.